Tá? Pedir por os irmãos lá avançarem o próximo slide. O tema do capítulo 15 é a ressurreição, a doutrina da ressurreição de Cristo. Esse é o capítulo mais longo da primeira carta aos Coríntios. São 58 versículos em que Paulo dedica tempo a falar sobre a ressurreição. Isso deixa claro, irmãos, a importância dessa doutrina à igreja, a importância dessa doutrina ao cristianismo. Esse é um ensino que é fundamental à nossa fé. Nós, enquanto cristãos, precisamos crer na ressurreição de Cristo. Se nós não crermos na ressurreição de Cristo, o próprio apóstolo Paulo diz: inútil, vã é a nossa fé. Então, esse texto, Paulo vai dedicar tempo para falar sobre a ressurreição. E há outra coisa acontecendo aqui no contexto desta carta. Havia basicamente duas heresias que estavam pervertendo o povo naquela época. E Paulo então faz necessário frisar a importância da doutrina da ressurreição. E a primeira heresia é de um grupo chamado saduceus. E você conhece esse grupo. Esse grupo é presente ali nos evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Eles eram diferentes de outro grupo, que são os fariseus. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Os fariseus acreditavam no Espírito Santo. Os fariseus acreditavam no Messias. Já os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam no Espírito. E onde diz isso? Abra sua Bíblia lá em Atos 23, 8. Atos 23, 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então esse grupo, essa facção, ela não acreditava na ressurreição. Portanto, era um grupo que eram considerados hereges, por não acreditarem nessa doutrina fundamental à nossa fé. E esse grupo, então, a gente precisa lembrar que nessa época, a igreja, a sua maioria, aqueles que pertenciam à igreja faziam parte, ou eram judeus, ou eram influenciados pela cultura grega. Então, essa heresia dos saduceus estava penetrando dentro da igreja e pervertendo muitos que ali estavam. Mas havia uma outra heresia, e essa nós já falamos aqui muitas vezes em nossas pregações. Era como se fosse um gnosticismo inicial, um proto-gnosticismo, que vinha da cultura helênica, da cultura dos gregos. E essa heresia tinha como fundamento a ideia de que o corpo, a matéria era má. Eles até acreditavam na ressurreição, só que na ressurreição do espírito, da alma. Porque para eles o espírito era bom, mas o corpo era mau. A matéria, a carne era má. Então eles não acreditavam numa ressurreição corpórea. Eles não acreditavam. Somente que o espírito era puro. E por isso, muitos desses que acreditavam nesse gnosticismo inicial, eles tinham a ideia de que eles podiam fazer tudo. Eles podiam se entregar a qualquer tipo de prazer, porque afinal, a carne é má. Então eu posso fazer tudo o que eu quiser com a carne. Eu preciso satisfazer os prazeres da carne, porque o meu espírito não é afetado por essas coisas. Eles acreditavam nisso. E essa doutrina, essa heresia estava entrando também na igreja. E por isso Paulo se vê na responsabilidade então de pregar sobre a ressurreição.
E é muito interessante, irmãos, que antes de falar sobre a ressurreição, antes de dedicar basicamente 54 versículos para falar da ressurreição, Paulo traz a base para essa doutrina fundamental da igreja. E qual é a base para essa doutrina? O Evangelho. O Evangelho. A base, o fundamento para qualquer ensino da palavra de Deus é o Evangelho. E antes então dele falar sobre a ressurreição, ele fala nesses 4 primeiros versículos sobre o Evangelho da graça de Deus. E é estes que nós vamos ver neste momento. E aqui nós já temos uma primeira lição a respeito do Evangelho. O Evangelho transforma vidas. Por que nós devemos pregar o Evangelho? Porque o Evangelho é o método que Deus escolheu para transformar vidas. Pode passar mais um. O Evangelho é o meio que Deus escolheu para transformar vidas. Não há outro método que pode gerar nas pessoas salvação. Lembrei de um texto aqui, Tiago 1, versículo 18. Abra lá. Olha que texto maravilhoso da palavra de Deus. Tiago 1, 18. Olha lá. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. É somente a palavra de Deus, é somente o Evangelho que pode transformar e gerar nova vida. Por isso é importante nós evangelizarmos, irmãos. Por isso que a chamada de Deus para a igreja, de falar da boa nova, anunciar a boa nova, ela é tão maravilhosa, é uma responsabilidade muito alta, porque afinal nós levamos uma mensagem que não é nossa, é a mensagem de Deus que transforma vidas, que traz alegria, que traz redenção, que traz nova criação. Esse é o Evangelho. Mas Paulo então ele se vê na responsabilidade de lembrar a igreja desta palavra, deste Evangelho, porque a igreja estava sendo atacada por outras heresias. Eles já haviam recebido essa palavra, Paulo já havia ensinado essas coisas, mas ele se fez necessário ele lembrar a igreja de tudo isso novamente, porque a igreja estava sendo atacada por outras heresias, irmãos. E aqui nós temos uma lição muito preciosa. O conhecimento de Deus é infinito. Você nunca vai chegar a alcançar um conhecimento que seja suficiente, porque Deus é um Deus infinito. E a ideia da vida cristã, irmãos, é que você conheça Deus hoje mais que ontem e amanhã mais que hoje. Porque nós somos limitados, irmãos. Há coisas que precisam ser relembradas diariamente em nossa vida, para que nós possamos ser compungidos por Deus, para que a alegria na salvação tome conta da nossa vida, para que o fundamento da nossa existência seja algo de fato sólido, e isso é o Evangelho. Por isso que Paulo vê a necessidade de lembrar a igreja: vocês estão ouvindo muita coisa, heresias estão atacando vocês, vocês estão sendo manipulados. Lembrem que a razão da existência de vocês é uma, e é o Evangelho. O que dá senso de propósito e identidade a vocês não são essas heresias que vocês estão ouvindo, mas é o Evangelho da salvação. E é essa palavra que vocês devem pregar. Por isso nós precisamos, assim como Paulo está fazendo com essa igreja, nós precisamos lembrar do Evangelho todos os dias. Não como alguém que esqueceu dessas coisas, mas como alguém que está fundamentado, enraizado no Evangelho. Precisamos lembrar constantemente. Por isso que é importante evangelizar, irmãos, porque o Evangelho é o que nos ajuda a se manter firmes na caminhada cristã. Mas o Evangelho, irmãos, ele precisa também ser recebido